Oi, maravilhosas! Como que vocês estão? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá? Eu quero conversar com vocês de como que foi nossa primeira viagem para Campos do Jordão, inclusive dando algumas dicas para vocês poderem aproveitar melhor lá e ajudando vocês da mesma forma que eu também assisti muitos vídeos antes de ir pra lá e tentar acertar no máximo que eu podia, tá? Então vamos lá, a gente não conhecia Campos do Jordão, tá? Na verdade, inclusive, falam muito que Campos parece demais com Gramado. Nós nunca fomos pra Gramado, queremos muito ir. Quando falam eu e o Wallace, que é meu marido, é mesmo, é? a gente queria muito viajar e por isso escolhemos Campos do Jordão. Uma cidade que fica aqui mais ou menos de Embu das Artes, que é da onde eu moro, mais ou menos aí em torno de 2 horas e 40 minutos, até 3 horas pra gente chegar lá. E quando a gente ficou num chalé maravilhoso, que eu tenho que falar pra vocês assim, que foi fantástico, nossa experiência com o chalé. Nós escolhemos ficar na cidade de Santo Antônio do Pinhal, que é como se fosse uma cidade vizinha de Campos do Jordão. Para vocês entenderem de onde a gente estava, que era esse chalé, até a entrada de Campos do Jordão dava em torno de 17 a 20 minutos, tá? Aí de Campos do Jordão, que é a entrada de Campos, até Centro de Capivari, que é o centro de Campos do Jordão, que é onde tem as atrações, o teleférico e assim por diante, os parques, ali dava em torno de 30 minutos. Então, ou seja, da onde nós estávamos até onde a gente queria chegar, dava em torno aí de 30 minutinhos, tá? A gente ficou na reserva, que é como se fosse um chalé. Nós ficamos num chalé bem grande, inclusive, tá? Que foi um chalé onde tinha quarto duplo, né? Pra, no caso, mais pessoas, né? Eu vi também que quando eu cheguei lá tinha alguns chalés que estavam em reforma. Então eu creio que é por isso, de repente, que eles deram também esse chalé que é realmente maior pra nós ficarmos. Era maravilhoso. O chalé tinha uma conexão com a natureza incrível. Que você acordava, você já estava os passarinhos sem barulho, zero barulho. E ficava parece como se fosse uma montanha, sabe? Então você tinha toda aquela visão, sabe, das montanhas, assim, ai, gente, uma delícia. Acordava, tava incluso também o café da manhã, tá? Então a gente acordava, o café da manhã, se não me engano, era às 8h30 da manhã, onde eles já deixavam a cesta do café da manhã pra você simplesmente montar na sua mesa. Então, de repente, já tem pessoas às vezes que querem, vamos supor assim, ficar num hotel em algum lugar, mas não querem ter aquele café da manhã coletivo, querem ter aquela paz no café da manhã, aquela good vibes. Gente, é maravilhoso. Primeiro dia lá em Campos. Nós contratamos o serviço do aplicativo chamado Prime, que inclusive a gente viu muita gente falando aqui no YouTube que era muito bom. E a gente resolveu ver se era realmente bom mesmo, tá? E aí, a gente contratou esse serviço e praticamente ele funciona assim, você contrata ele uma vez ao ano e ele só serve para aquela cidade onde você tá indo. Então só servia para Campos do Jordão, Capivari, que ali é o centro, tá? Capivari, muita gente já tinha adotado esse aplicativo do Prime, tanto que tinha alguns locais que a gente chegava e o pessoal já perguntava assim, ah, é o Prime? A gente falava assim, sim, é o Prime, então ele já sabia. Basicamente assim, o Prime você paga R$150, tá? Você não pode repetir o restaurante ou local, então se você foi uma vez, vale para um ano. Não só isso, você compra uma coisa e acaba ganhando outra de menor valor. Então vamos supor que eu comprei, sei lá, um doce de 32 e um doce de 39. O doce de 39 eu pago e o doce de 32 sai de graça, tá? Você acaba ganhando ele. Então isso economizou muito pra gente que tava lá, tá? Que a gente queria fazer uma viagem boa, gostosa, mas também sem gastar muita coisa, tá? Então isso facilitou muito. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente foi almoçar no restaurante na Praia do Djalma, que foi maravilhoso. Gente, vamos se vocês puderem. E aí, pra vocês terem uma noção, a gente pegou 2 carnes maravilhosas, que eu não vou lembrar o nome pra vocês, mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. A gente comeu muito, mas muito bem mesmo. E se eu não me engano, a gente pagou o total R$145 ou R$150 em 2 pratos enormes, mais os refrigerantes, que a gente tomou super tranquilamente. Ficamos cheios até a tarde inteira. Ou seja, se eu não tivesse o Prime, provavelmente eu ia gastar em torno de 250 a 260, por aí, só no almoço, tá? Então, pra quem quer economizar, já não estaria economizando, né? Mas enfim. Logo em seguida a gente foi conhecendo mais ali o centro de Capivari, então fomos andando, conhecendo ali um pouco do parque, né? Tem um teleférico, a gente foi perguntando como é que funcionava e assim por diante. No mesmo dia já provou o Royal Trudel, que é um doce muito famoso, se eu não me engano é um doce muito famoso em Gramado e foi muito famoso agora também em Capivari, né, ali em Campos do Jordão. Então todo mundo que vai conhecer a cidade tem que ir lá pra conhecer esse doce. E aí eu e o Wallace pegamos sabores diferentes, ele é como se fosse um pãozinho com uma mistura de churros, com uma mistura de sorvete e assim por diante. Mas é uma delícia, é um doce que eu achei que eu não ia aguentar até comer sozinha porque ele parecia muito grande. Só parece, gente, porque ele não é tão grande assim não, tá? E aí eu comi, a gente acabou a mesma coisa, comprando um e ganhando o outro também, tá? Uma experiência muito gostosa e mais tranquila no primeiro dia, porque a gente tava focando mais em conhecer ali o centrinho de Capivari, né?
Beleza, no segundo dia foi a mesma coisa, fomos pra reserva, dormimos lá, acordamos com aquele café da manhã maravilhoso que eles fornecem pra gente. Depois já fomos rapidinho no teleférico, que inclusive eu sou muito medrosa, tava com muito medo porque eu não gosto de teleférico, já passei alguns panes em teleférico, então eu tenho muito medo. Só que eles têm agora a cabine fechada e a cadeirinha aberta, que se eu não me engano vai 5 ou 6 pessoas. Eu preferi a cabine fechada por medo mesmo e foi maravilhoso, gente. Não fiquei com medo na cabine, tá? Fiquei aquele medinho de leve, mas foi muito tranquilo, tá? Não ficou se mexendo, balançando, fazendo aqueles barulhos de enferrujado, foi muito de boa, tá? Muita gente até quando eu postei nos meus stories, ficou, ai, não vai, não sei o que. Não, mas foi muito tranquilo mesmo. O teleférico manda a gente lá no Morro do Elefante, que é um morro onde você consegue ver todo o centro de Capivari, toda ali a cidade, gente. A gente ficou um tempinho ali e lá no Morro do Elefante tem um outro brinquedo que se chama o trenó. No trenó, gente, você poderia ir em dupla ou individual. Eu queria ir em dupla com o Wallace porque ele é um pouco rapidinho, sabe? Ele é um trenó onde dá uma volta ali, assim, praticamente na montanha e chega numa velocidade até 40 km por hora. Só que eu e o Wallace acabamos passando do peso que pode em dupla, né? A gente deu acho que 160 quilos e podia só no máximo 150. Por isso eu teria que acabar comprando outro ingresso e assim por diante. Nosso tempo tava muito fechado porque a gente tinha que ir até o guia, porque a gente queria conhecer a cidade através do guia. Então eu tava com o tempo muito em laço. Eu falei, não, então vai você. Então ela acabou curtindo no trenó e eu não fui. Na próxima eu prometo que eu vou e eu mostro pra vocês, mas dessa vez eu não fui, tá? Até também por um pouquinho de medo. Valores, gente. O teleférico, se eu não me engano, ele custa em torno aí de 65 a 60 reais. Depende também quantas voltas você quer dar. Tem uma volta, ida e volta. Por exemplo, o teleférico você pode contratar só pra ir e não voltar, ou pode ir de volta. Então é relativo, tá? Cada um meio que tem um valor. E o trenó, se eu não me engano, acho que tava 30 ou 35 reais. Não tá tão caro, tá? Principalmente porque assim, a gente acabou pegando um e ganhava o outro. Então acabou compensando bastante pra gente. Depois disso, nós descemos do Morro do Elefante com o teleférico e encontramos nosso guia, onde ele ia mostrar toda a cidade pra gente, tá? Mostrar alguns pontos turísticos. Não deu tempo de mostrar todos pra nós, mas a gente conseguiu conhecer bem a cidade. A gente conheceu também um parque muito lindo, gente. O parque tem várias plantas exóticas, plantas de outros países, muitas coisas assim diferentes realmente, que na verdade eu indico assim, se você não entende de planta igual eu, e você vai para aquele parque, o parque também, se eu não me engano, acho que custava 80 reais, individual, e aí nós pegava um, ganhava o outro, né? No caso do nosso, já estava incluso lá a entrada do parque, tá? Mas você pode entrar individual, enfim, pagando a parte. E eu, sinceramente, achei lindo o parque, mas pra mim, que não sou fã de planta, que não entendo muito, não compensaria eu ter pagado 80 reais individual pra mim e ter entrado, tá? Então, com o guia foi muito melhor, porque ele explicou tudo. Lá não tem, assim, algumas placas que te indicam, que te explicam. Você tem que realmente ir entrando. Só tem numerações, por exemplo, aquela ali é a área 7, aquela ali é a área 8, aquela é a área 9. E aí o guia, ele te explica tudo. Então, depois disso, nós conhecemos vários pontos. Gente, Campos do Jordão, pra vocês entenderem, é uma cidade simples, ao mesmo tempo aconchegante e romântica, tá? Se você não gosta de parque, se você não gosta de andar, se você não gosta daquela tranquilidade, provavelmente você não vai gostar de Campos do Jordão, porque ela é muito tranquilinha, ela é muito good vibes, ela é uma cidade muito assim, ela fica linda à noite também, mas é um ambiente assim mais de descanso, mais realmente muito de boa. Por exemplo mesmo, lá os pontos turísticos, os pontos assim principais dele eram, por exemplo, mansões, né? Então o guia passava com a gente em várias mansões, nos explicava as histórias de cada mansão. Tem muitas mansões de famosos lá também. Tem muitas mansões. Lá as casinhas parecem muito casinhas de bonecas, são muito bonitinhas, muito fofas. Então é mais essa vibe. A gente parava em vários pontos também, por exemplo, onde você conseguia ver o pôr do sol, né? Que eu não faço ideia de como chegava lá, mas ele ia mostrando pra gente. Foi explicando também pra gente shows onde iriam acontecer de famosos, a Loki, enfim, que as pessoas iam, lotavam, sabe? Que em cima das montanhas. É muita coisinha, mas são muito pontos muito específicos, são as histórias. Vários também locais que, se eu não me engano, foram famosos antigamente por ser as primeiras casas de cassino, por exemplo. Se eu não me engano, não sei se foi aqui do Brasil, se foi de Campos, mas era muito famoso na época, sabe? Então, muitas coisinhas assim, que são histórias que se você não for com algum guia, você não consegue entender. Então, ainda bem que a gente acabou contratando esse guia pra nos ajudar, porque se a gente não tivesse contratado, a gente não teria rolado. A gente realmente fica muito perdido e acaba meio que até de repente ficando um pouco sem graça pra gente não entender muitas coisas. Ali também vários hotéis, um hotel super famoso lá, abandonado de 1960,
enfim, muita coisa mesmo. Fomos finalizar nosso dia num fundi que foi incrível, maravilhoso. A única coisa, assim, como sendo super sincera com vocês, foi o queijo que a gente não curtiu muito, mas porém, como foi o nosso primeiro fundi, não tem como eu fazer uma avaliação muito certeira pra vocês, tá? Se comparando com outros. Mas assim, a experiência do local, o local romântico, né? O rapaz tocando, se não me engano, saxofone também. Gente, foi muito gostoso. Foi uma experiência que eu adorei demais, né? Eu daria uma nota 8.5, por exemplo, pra vocês terem uma noção. Só realmente a comida que eu fiquei um pouco assim em questão do queijo, mas de resto foi maravilhoso. E daí logo em seguida nós fomos para, novamente, né? Fomos para a reserva, ficamos lá, de repente a gente tomou café da manhã e fomos embora. O que eu posso falar pra vocês? Campos do Jordão é uma cidade maravilhosa que eu quero voltar, inclusive tô me programando já pra voltar pra Campos do Jordão. Eu gostei demais da experiência que eu tive lá. Ao total, gente, totalizando nesses 3 dias de Campos do Jordão, contabilizando com gasolina, mais alguns gastos de mercado, porque nós levamos algumas coisas do mercado, já alguns lanches prontos, salgadinhos, algumas bolachas, coisas totalmente saudáveis, sabe? Pra lá pro hotel, porque assim, isso ajuda muito você economizar um pouquinho na sua viagem, tá? E ajudou muito a gente também, porque a gente queria beliscar alguma coisa e como a gente tava numa reserva, onde era mais mato, vamos dizer assim, não tinha mercado próximo, então a gente tinha que ter ali o que a gente tinha, sabe? Nós levamos água de coco, refrigerante, tudo que podia, assim, a gente levou. Contabilizando tudo, gasolina, mercado, enfim, comendo à vontade com o Prime, nós gastamos aí mais ou menos em torno de R$1.900, tá? Foi uma experiência maravilhosa, onde a gente comeu à vontade também. Mas, como eu falei, se você quer gastar menos, você também consegue, porque a gente comeu realmente como uma experiência mesmo, tá? Só no fundi mesmo a gente gastou, se não me engano, uns R$350, que foi uma experiência mais cara que a gente teve, mas a gente queria ter essa experiência. Mas vamos supor, você de repente que vai casar, quer uma lua de mel que não gaste tanto, quer ir pra um lugar romântico, um lugar aconchegante, vale muito a pena. Tanto você ficar na reserva, né, que é um lugar maravilhoso, por exemplo, de uma lua de mel, muito bom, com hidromassagem e tudo mais, e também pelo local, do ambiente ali com o pessoal, enfim, assim por diante. Então, eu curti muito, tá, gente? Curti mesmo, indicaria vocês irem sim, e com certeza eu irei novamente pra Campos do Jordão, eu já estou programando, porque é uma cidade muito gostosa. Mas essa é a minha experiência, eu queria falar pra vocês, contar um pouquinho de como foi, espero que vocês tenham gostado, e já comenta aqui embaixo quais são as próximas viagens que vocês querem ver por aqui, gente, que eu quero fazer mais viagens, quero mostrar mais pra vocês, se vocês gostarem desse conteúdo, tá? Que eu mostro mais pra vocês, tá bom? Beijo!